enganoso, perverso, traiçoeiro e pecaminoso. Este é o nosso coração, um coração controlado pela natureza humana, corrompido por Satanás. Somente um verdadeiro encontro com Jesus Cristo é capaz de mudar nosso coração, transformá-lo por completo, para ser dedicado totalmente ao Senhor. Um dia, o meu coração foi alcançado por Cristo. Eu sempre fui ensinado no caminho cristão. Ainda assim, houve um período da minha vida em que eu não desejava seguir a fé, nem mesmo frequentar a igreja. Mas por incentivo dos meus pais, comecei a participar da escola dominical. No início, estava apenas presente, sem muitas expectativas. Mas com o passar do tempo, a palavra começou a alcançar o meu coração. E cada ensinamento, cada momento ali vivido, foi despertando em mim um novo entendimento. E foi aí que eu entendi o amor de Cristo de forma tão real e pessoal para com a minha vida. Então, de forma consciente, tomei a decisão mais importante da minha vida. Entreguei a minha vida a Jesus. E a partir deste dia, tudo começou a mudar. A fé deixou de ser apenas um ensinamento e passou a ser uma experiência a ser vivida. A palavra ganhou vida e Cristo passou a conduzir os meus passos. E nesta manhã eu quero dedicar o meu coração e todo o meu corpo ao Senhor. Da mesma forma que Jesus me alcançou, eu quero ser instrumento nas mãos dele para alcançar outras vidas. Afinal, como posso estar calado? Como posso ficar quieto diante do que ele fez por mim? Senhor, obrigado por ter me salvado. Obrigado por ter me libertado. O teu sangue me lavou por completo. Eu sei que não era digno do teu perdão. Eu sei que não merecia a tua salvação. Mas a tua mão me alcançou. E hoje, publicamente, eu quero dedicar todos os dias da minha vida à tua casa. Gasta-me por completo. Usa todos os dias da minha adolescência e juventude para a tua glória. Por ti renuncio os meus desejos. Por ti renuncio as minhas vontades. Eu digo não, Senhor. Eu digo não, Senhor, a tudo aquilo que não te agrada. Porque o meu coração é teu, Senhor. Sim, o meu coração é teu. Provei e vi o que sua graça mudou em mim. Ele transformou todo o meu viver e hoje todos podem ver que tudo novo o Senhor fez. Que a graça pode fazer. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Grato sou por ser livre. Não foi pelo que fiz, foi só misericórdia e o poder de seu sangue. Eu já pensei, estou vivo sem merecer. Tudo que falei, pelo que fiz, por escolhas que eu me arrependi, eu não estaria aqui. Sem sua graça
foi pelo que fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Aleluia, glória a Jesus. Por esse sangue nós fomos lavados, nós fomos limpos, redimidos pelo sangue. Vou cantar. A cruz quebra pra mim, o meu Jesus carregou, e hoje livre eu sou, por sua graça, graça e amor, o meu pecado enterrou e tomou meu lugar, e remido eu sou, por sua graça e a cruz que era pra mim, o meu Jesus carregou, e hoje livre eu sou, por sua graça e amor, o meu pecado enterrou e tomou o meu lugar, e remido eu sou, por sua graça e amor. Estou vivo pra contar a história de como eu venci, foi sua misericórdia e o poder do seu sangue. Grato sou por ser livre, não foi pelo que fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Efésios 2:8. Pois pela graça sois salvos. Nós só estamos aqui de pé é pela misericórdia do Senhor e pela sua graça que vem nos sustentando dia após dia. Graça essa que em Salmos, capítulo de número 40, nos resgatou do charco de lodo do pecado. Mas tem uma coisa, que existem pessoas aí fora que ainda não reconheceram, que ainda não experimentaram, que ainda não entenderam dessa maravilhosa graça. Adolescentes, Cristo conta conosco para levarmos o ID do Senhor em tempo e fora de tempo. Ele procura adolescentes que estejam disponíveis. Ah, mas na minha escola não tem intervalo bíblico. Deus conta com você para ser um pioneiro. Deus conta com você. Tem lugares em que os pastores, em que os ministros, em que a diretoria da igreja não consegue ir, mas nós conseguimos. Dentro dos cursinhos pré-vestibulares, dentro das escolas, Cristo conta conosco. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. A luz nós sabemos que nós temos que ser a diferença em meio à escuridão. Nós sabemos que nós temos que resplandecer em meio às trevas. Mas e o sal? Para que serve o sal? O sal ele salga uma comida, e quando a gente come algo muito salgado, o que acontece? Dá sede. Nós precisamos causar sede no mundo. Precisamos ser provocadores de sede, para que as pessoas aí fora possam encontrar a água da vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Certa vez, Paulo estava preso em uma prisão domiciliar durante 2 anos. Ele poderia olhar para suas condições, ele poderia olhar ao redor e falar: ah, quer saber, eu estou preso, a situação está difícil, eu vou deixar esse negócio de evangelho de lado, deixa isso daí para lá, isso é besteira. Não, Paulo não fez isso. Ele continuou fazendo o ID do Senhor, ele orou para o alvo, ele continuou obedecendo aquilo que Cristo tinha mandado. Ele não olhou se a situação estava difícil na prisão, não, ele continuou escrevendo cartas, ele continuou ganhando vidas, ele continuou ganhando vidas, e Cristo confia a nós essa missão. É chegada a hora, eu creio que acontecerá um grande movimento em Pernambuco. É chegada a hora em que o título de cidade do carnaval, em que o título de cidade do frevo vai acabar. Pernambuco não pode ser conhecido por esses títulos. Pernambuco tem que ser conhecido como a cidade do avivamento. A cruz
Cristo nesta manhã. Foi sua misericórdia. Foi sua misericórdia. E o poder do sangue. Grato sou por ser livre. Não foi pelo que nós fizemos, não. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Um coração missionário é um coração rendido ao Senhor. Não há mais nada que lhe interesse do que o anseio de ganhar vidas para Cristo. Tudo se torna secundário quando percebemos para o que Deus nos chamou. Nesta igreja, Deus já levantou muitos missionários, homens que cumpriram a nobre missão de levar a mensagem do Evangelho neste estado e fora do país. Há um caminho que já foi aberto. Há famílias que já sofreram, choraram, lutaram e bravamente venceram os desafios da obra missionária. Nesta manhã, assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Evangelista Josiel Cavalcante, conte-nos como a experiência de ter um coração conquistado por missões. A paz do Senhor para toda a igreja, ao meu pastor presidente. Não existe uma explicação muito clara com palavras, mas sim com gestos. É o que Cristo fez por nós. Ele veio e entregou a sua vida para redimir os pecadores. Para mim, o que eu posso dizer é ser uma propriedade de Deus, ter o coração disponível e ser um servo de orelhas furadas. Amém. Pastor José Soares, conte-nos como é a experiência de ter um coração provado pela obra missionária. Pai do Senhor para toda a igreja, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui esta manhã. Esta pergunta poderia ser feita a outros missionários, muitos mais experientes que eu, que aqui estão. O primeiro deles, nosso amado pastor presidente. Depois temos um leque de missionários, mas me fizeram portador da pergunta de como é ter um coração provado no campo missionário. Eu quero corroborar as palavras do meu amado companheiro pastor Josiel, dizendo que o nosso coração ele é conquistado, desmontado, como aprendemos nessa manhã. Deus desmonta o nosso coração. Nosso coração, na obra, talvez não seja mais o nosso coração. O apóstolo Paulo, o maior exemplo dos missionários, disse que passou por muitas provações, prisões, açoites, naufrágios, perigos de morte, mas ele chama isso de coisas exteriores, porque ele disse assim: o que pesa é o cuidado com as pessoas. Então o nosso coração na missão, ele fica totalmente entregue a Deus e as pessoas que ali estão. As nossas prioridades são mudadas. É isso que acontece com o nosso coração na missão. Nós deixamos de pensar em nós mesmos para pensar naquelas pessoas. A obra missionária é uma obra de Deus. Se nós fôssemos perguntar aqui, pedir para levantar as mãos, quantos já foram na obra missionária? Poucas mãos se levantariam, porque nem todos tiveram a oportunidade de ir no campo missionário. Mas eu quero ser ousado e perguntar:
Quantos aqui amam missões? Levante a sua mão. Isto é uma obra de Deus. Nós amamos missões porque missão é uma obra que Deus coloca dentro do nosso coração. As demais coisas, como disse o apóstolo Paulo, deixar a família, deixar os amigos, deixar a pátria, são coisas exteriores. Nós aprendemos a amar aquelas pessoas que vamos conquistar através da palavra de Deus. Quero concluir dizendo, tem um hino que a gente canta na missão, muito bonito, é a Canção do Missioneiro. E a expressão do hino diz assim, que nós deixamos de dizer sim para nós, de negar a nós mesmos, para dizer sim para Deus. É isso que nós fazemos. Dizemos não para a nossa vontade e dizemos sim para Deus. É assim que o nosso coração é provado. Ele é conquistado por missões. Quando a gente volta da missão, a gente fica com um problema a ser administrado, que o pastor Heraldo uma vez disse assim. Eu perguntei para ele, pastor Heraldo, depois de quanto tempo que a gente volta da missão, o nosso coração chega? Ele disse assim para mim, quando o meu chegar, eu te aviso, que o nosso coração fica lá. Amém. Pastor Gerson Gila e irmã Vera Gila, o que é ter um coração missionário? Paz do Senhor Jesus à igreja, paz do Senhor ao pastor Ailton. Ter um coração missionário, nós aprendemos com o Senhor Jesus, que é um coração preparado para obedecer. Obedecer à voz de Deus na sua integridade. Quando o Senhor falou ao seu servo Abraão, ele disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar. Então o coração missionário é ele estar disposto a deixar o conforto da sua terra, da família, dos parentes, da sua igreja mãe. Quantas vezes, pastor, nós estamos nas segunda-feiras, eu e a minha esposa, esperando ouvir o culto de doutrina, porque também a gente tem saudades de ouvir a ministração da palavra de Deus pelo nosso pastor. E o coração do missionário ele tem que estar, como disse a mensagem desta manhã, blindado, reforçado, para suportar esta situação missionária. Paz do Senhor para toda a igreja. Murete ele o apoiar. Amém. Amém. Queremos agradecer esta oportunidade ao nosso querido pai, a nossa mãe, por estar aqui e dizer uma coisa. Só tem uma coisa a falar de tudo que já foi falado agora. O Cordeiro é digno de todo sacrifício. Obrigado por orar por nós. Obrigado, meu pastor, pelo amor que tem depositado em nossas vidas. Esta igreja, que é uma igreja missionária. Muluku Olerihene. Deus abençoe. Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Pastor Gila, ele falou muito do que eu penso do missionário. Missão. Eu cresci na juventude ouvindo de que missão está no coração de Deus. E a fonte é o coração de Deus. E Ele faz com que
isso venha ao nosso coração e brote no nosso coração. Eu, quando penso em missão, eu penso no maior missionário que a Bíblia fala, que foi Jesus. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele se despojou daquilo que era aparente, visível no trono celestial. Ele saiu do trono, ele saiu do entorno da glória celestial e veio a este mundo, tomou a forma humana. João diz que ele tabernaculou, ele se vestiu desse tabernáculo frágil, nasceu aqui, e ele foi o primeiro missionário. Ele veio do céu para fazer um trabalho missionário, dar a sua própria vida. E o missionário deve ter essa consciência. A chama missionária, ela nasce em uma hora que a gente não sabe explicar. Como disse o evangelista Josiel, explicar o que é o sentimento missionário é uma coisa sui generis, inexplicável, porque nós somos, não sei se a expressão saía, mas somos atrapados pelo sentimento missionário. E este sentimento, quando vem ao nosso coração, ele cresce, ele começa a tomar todo o nosso ser. E tudo que a gente faz em função daquele chamado. E o chamado missionário é um chamado de renúncia. É deixar, como disse o pastor Gila, o conforto, as amizades, as lembranças, deixar tudo, enfim, para realizar a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Isso é fazer missões. É desprover-se, é desnudar-se de todo o conforto. Porque isso é o que todos os missionários vivem. Eu vivi isso. Enquanto me despedia da igreja, eu viajei, como fui o primeiro missionário, a igreja ficou impactada com aquele movimento missionário que estava eclodindo, estava surgindo. E eu fui convidado para me despedir em várias igrejas. Fui ao Sertão, fui ao Agreste, a capital, nas congregações. E cada despedida era diferente da outra. E ouvi tantas coisas, ouvi dizer: quando o senhor chegar lá, faça assim, faça assim. Quando chegar lá, comece assim, faça dessa forma. Mas hoje, se eu tivesse que responder, contestar aquelas pessoas, eu diria: nada daquilo valeu. Não existe fórmula mágica. Quando você chega no campo missionário, cada um tem uma experiência. O Espírito Santo é quem vai moldar e vai dizer como é que você tem que fazer. Renúncia é fundamental para o missionário. Renúncia é o fundamental. É renunciar a tudo. Porque quando você vai, você não pensa se é pastor, se é evangelista, se é presbítero. Não, você vai para falar de Jesus, falar do amor de Deus. E você se entrega. Eu acho que o sentimento que dominou o meu coração e da minha esposa, Judite, eu ontem dei um elogio a ela. Eu disse: você deveria falar no culto de missões, porque você foi a maior missionária que eu conheci. Ela disse: que bom, filho. Eu fiquei emocionada com esse elogio, porque ali está a irmã Vera, estão outras missionárias aqui. Missão é isso.
E ser esposa de um missionário, irmãos, é uma coisa extraordinária. O missionário, ele precisa de uma esposa companheira, amiga, que esteja ao lado. Não reclame, não diga se está bom, se está ruim, mas que esteja pronta para oferecer a sua vida. Eu estou vendo muitas jovens aqui, não é isso? E principalmente nos primeiros dias. Quando eu saí para a missão, eu acho que eu tive o privilégio, porque fui o primeiro, não é? Mas também tive que enfrentar muitas dificuldades. Quando eu saí, o ministério estava no aeroporto do Recife. A banda de música da igreja formou no aeroporto do Recife. Havia aproximadamente, as pessoas disseram, 8.000 pessoas no aeroporto do Recife para me despedir. Eu fui o primeiro. Mas aquilo ali serviu também para impactar a minha vida. Aquilo me encheu de responsabilidade. Eu disse, Senhor, eu não posso falhar. Esse povo está esperando em mim. Eu não posso falhar. Nós não podemos falhar, Judite. Esse povo tem a esperança posta no que se prende à obra missionária em nós. Mas quando eu viajei com a família e cheguei no aeroporto dia 6, havia uma multidão de pecadores, mas ninguém me esperava. Ninguém esperava a nossa família. E eu tive que descer aí, sozinho com a família, e eu levava, porque eu fui o primeiro. Parece que na Argentina não tinha nada para a gente comprar. Eu tive que levar, me fizeram levar prato, colheres, tudo, que não havia necessidade de fazer isso. Mas eu era o primeiro. E, irmãos, eu fui com 14 malas. Porque eu levei não só a roupa, utensílio para a cozinha, Olha, irmãos, e quando eu cheguei lá, sozinho, o pastor Júnior tinha 5 anos, 5, 6 anos, né, irmão Judite? 5 anos. A Ana, quantos? 3 anos. E Jefferson ainda não falava, não é? E minha esposa levou ela no braço. O pastor Júnior disse, papai, eu vou lhe ajudar. Eu digo, você não pode, filho. E eu levei, tive que enganchar 3 carros, um no outro, e puxar o primeiro, e levar assim as malas. Tive que alugar carro, porque o missionário que foi nos esperar, ele chegou com o carro dele, eu tive que alugar um táxi, e nós levamos e fomos. Cada olhada que dava era uma novidade, era uma coisa. E quando chegamos no campo missionário, na cidade onde nós íamos trabalhar, viajamos de Buenos Aires até Mar del Plata numa caminhoneta, não é? E a caminhoneta estava com o piso furado e estava com a temperatura quase 0, e não foi fácil. Nós chegamos, o nosso primeiro almoço foi um pacote de bolacha com uma Fanta e uma Coca-Cola. Esse foi o primeiro almoço que ninguém nos esperava. Quando entramos na casa, não tinha piso, o teto todo quebrado, o banheiro não funcionava, não tínhamos nada. E uma mudança, não é? Muito grande, muito grande. Eu fui visitado com 1 mês por um pastor argentino que havia estado há 2 anos antes na escola bíblica aqui. E ele disse assim, ele viu a mudança tão grande, ele sabia o potencial da igreja. Mas eu não podia reclamar nada, porque eu decidi aceitar o chamado de Deus. E eu sabia que eu não estava indo para conforto, eu estava indo para o sofrer e pregar o evangelho, que é o que os missionários passam. E quando chegamos ali à noite, novamente, Coca-Cola e bolacha creme caqui. No outro dia de manhã, novamente.
porque eu tinha que procurar comprar algumas panelas, alguma coisa para fazer um café, fazer um almoço. Minha esposa, não é isso? O fogão o pastor tinha comprado um fogão que não fechava mais a porta, e a geladeira que parecia um helicóptero, porque tudo era usado de uma pessoa que morava na casa. E foi a partir daí que a gente foi. E tem uma coisa, eu não sabia espanhol, então eu tive que aprender. E como foi que eu aprendi? Aprendi, como dizem, né? Na tora, na força, né? Eu ia para o mercado e quando eu chegava lá, eu escutava como os argentinos chamavam cada coisa. E eu vi que alface eles chamavam lechuga. Eu disse, é lechuga. Eu tinha 27 anos, estava muito jovem, né? Lechuga. O girimum, eu disse, como é que chama o girimum? Aí eu ouvi o argentino dizer, sapajo. Eu digo, é sapajo. E a laranja, eu disse, naranja. Eu digo, é naranja. E fui gravando, depois comecei a ler jornais argentinos e comecei a ouvir programa onde o locutor falava muito espanhol e repeti. E conversei com a minha esposa e disse, nós vamos deixar de falar o português por enquanto. Vamos falar o que a gente sabe de espanhol um com o outro. E com 3 meses eu já estava pregando em espanhol, pela graça de Deus. Com 3 meses minha esposa também. Os filhos não ingressaram logo na escola, mas começamos a aprender. Então o que é missão? Missão é renúncia. É você esquecer toda a sua perspectiva, aquilo que você pensa, aquilo que você gostaria de ser. Não, eu vou cada dia cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. E vou fazendo cada dia. Cada dia é um dia novo. E a gente vai fazendo a obra de Deus. Missão é renúncia. Não fui pensando em voltar. Quando eu cheguei na República Argentina, eu disse à minha esposa, aqui nós vamos criar os nossos filhos. Aqui vamos viver e vamos fundar um trabalho, uma igreja, até o dia que Deus nos dê vida. Mas não foi assim. E quando saímos, missão, irmãos, é tão estranho que quando o missionário ele volta para visitar a igreja, parece que ele é estranho. Porque muitas amizades que ele tinha, parece que já não conhece ele. Parece que ele não é um missionário, parece que não é um embaixador. Muitas pessoas, quando o missionário volta para visitar, não parece um embaixador, parece um exilado. Mas o missionário não é um exilado. O missionário é o nosso representante. É o representante da igreja. É o enviado, é o embaixador. E nós devemos amá-lo e orar por eles, porque eles enfrentam muitas dificuldades. Tem aquelas lutas que você vê e aquelas que ninguém vê, não é? No oculto, ninguém está vendo. Mas ele está passando por essas dificuldades e lutas e necessidade. Eu nunca liguei para o Recife para dizer está faltando isso, está faltando aquilo. Não. Eu e minha esposa, nós tomamos o propósito. Não é que os missionários não possam fazer isso. E eu não quero, enquanto pastor, que nenhum missionário não me diga o que está sentindo e o que está passando. Não. Porque eu sinto a responsabilidade. E missionário que fui e ainda sou. Porque quando o espírito de missão, o sentimento de missões entra no coração, não sai mais. Não sai mais. Não sai mais. E é isso que eu sinto no missionário. Que Deus ajude aqueles que têm chamado a compreender. Missão não é glória. Missão não é promoção. Missão é renúncia. Missão é dor. Missão é gemido. Foi isso que Jesus passou. E nós devemos imitá-lo. Amém, meus irmãos? Devemos imitá-lo.
Missão é isso. E agora? A programação. É o coral? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Vamos cantar. Possas sempre tu por mim operar o teu amor, operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Com autorização, vamos ficar de pé para louvar. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, onde os santos possam ir.